As nossas reflexões do dia de hoje giram em torno do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, chamado da estranha moral. E a gente vai perceber por que o Evangelho coloca esse nome estranho nesse capítulo. Mas a primeira coisa que a gente tem que procurar perceber é o que significa moral. O que a gente pode entender como moral? Um conceito que demonstra a importância dela na cultura, sobre todos nós. É o conjunto de regras adquiridas através da cultura, da educação, da tradição e do cotidiano. Então é o que nós aprendemos que é certo e errado. Isso é a moral. Aí, geralmente através da cultura, do que nos ensinaram, da sociedade que nós vivemos naquele meio. Poucos são aqueles que conseguem sobressair sobre a sua cultura daquele instante, que conseguem serem melhores do que aquela sociedade daquela época. Por isso nós vivemos em função dessa moral que nos é passada. E por que o Evangelho trata da estranha moral? Quando nós lemos o Evangelho, quando nós ouvimos ou lemos qualquer coisa que trate sobre a lição do Mestre Jesus, a primeira coisa que nós pensamos é sobre o amor, o perdão, a caridade, sobre todas essas lições que ele nos passa a todo instante. E que foi culminada e que teve como ponto principal a vivência dele ao longo de todo o Evangelho, de todas essas situações. A forma como ele agiu, como ele ensinou, como ele esclareceu, como foi a vida dele, demonstram tudo o que ele disse, tudo o que ele quis ensinar para todos nós. Só que algumas coisas podem parecer estranhas, como já diz o texto, quando a gente lê. Me permitam a leitura. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 25 a 33. Como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo que não tem, não pode ser, a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. O que sou estranho nessa leitura é a palavra odiar. Como poderia o Mestre Jesus exigir que um discípulo odiasse a sua família, os seus pais, a sua mãe? Lendo isso, sou estranho para qualquer um de nós, porque vai de encontro a todas as outras leituras que nós já tivemos. Todas as outras informações, todas as cartas que os apóstolos encaminham depois, tudo o que nos é passado é contraditório em relação a isso. Os historiadores, então, nos dão uma resposta com relação a essa situação. A palavra odiar tem o mesmo significado, a mesma origem de amar menos. Então, ao invés de querer dizer odiar, ele poderia ter dito amar menos. Então, vamos à leitura trocando a palavra. Se alguém vier a mim e não amar menos a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos e seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quando ele diz não me amar, ele não se refere a ele mesmo. Ele se refere ao que ele representa. Enquanto Cristo encarnado, ele representa a mensagem que ele veio trazer, a verdade que ele veio trazer para todos nós. Então, o que o Mestre Jesus quer dizer que, enquanto a gente não abraçar completamente a mensagem do Evangelho, do amor, da caridade, da compreensão, nós não estamos prontos. O que ele diz dos pais, das mães, irmão, representa muitas vezes o nosso apego à matéria, que nos cega de seguir o nosso caminho, de seguir a nossa caminhada espiritual. O Espiritismo afirma para nós que a evolução ela é individual. Cada um escolhe o seu caminho. Só que nenhum de nós evolui sozinho. Não dá para evoluir trancado num quarto. Não dá para evoluir sem interagir com outras pessoas.
Então, não obstante a evolução seja individual, o contato, a coletividade, ela é necessária para que a gente possa evoluir. O que temos que ter em mente é que o contato espiritual, o contato físico é importante, mas o mais importante é a caminhada espiritual. Já tivemos vários pais, mães, filhos, irmãos, ao longo de várias encarnações, de acordo com a necessidade de evolução, de pagamento dos nossos débitos, de acordo com aquela situação específica do momento. O que o Mestre Jesus quis dizer é, não devemos nos apegar a eles, pois são irmãos que nós temos que ocupam aquela posição naquele momento, de pai, mãe, filho, esposa, marido. E nós sabemos que essas posições elas até se alternam. Um filho pode ter sido um marido, pode ter sido um irmão, e nós vamos alterando as posições para que o aprendizado seja melhor, para que os débitos possam ser pagos, e assim a gente aprenda mais rápido possível. Então a lição é essa: amar menos a matéria, aqueles que aqui estão nesse sentido, para que a gente abrace a caminhada espiritual de uma forma com uma maior convicção, com a maior certeza. Porque se a gente não fizer isso, a nossa caminhada ainda não está completa. Eu sei que não é fácil viver entre o mundo espiritual e o mundo físico, porque nós somos isso, um espírito encarnado. O nosso espírito pertence ao plano espiritual, e o nosso corpo é desse plano. Então nós vivemos interligados em vários planos ao mesmo tempo, e temos que viver todos eles. Temos que manter o corpo saudável, mas temos que manter o nosso espírito equilibrado. Temos que manter a nossa mente equilibrada. Temos que prestar atenção nos filhos, marido, esposa, colegas de trabalho, mas temos que prestar atenção nas energias, e na oração, nas nossas companhias espirituais, o nosso pensamento. Então nós vivemos interagindo em vários planos que muitas vezes a gente não tem nem noção em qual plano nós estamos naquele instante. A nossa mente ela é como um imã. Ela vai onde que a gente quer que ela vá. Você usa e a sua mente vai. Você quer e a sua mente vai. Então, se estamos com pensamentos elevados, a nossa mente está num local elevado, numa dimensão, numa vibração, conectada a energias elevadas. Mas se estamos desequilibrados, com sentimentos e pensamentos negativos, a nossa mente está conectada a dimensões negativas, planos negativos, ideias negativas. E isso a gente puxa e contamina o local onde a gente está. Então a nossa mente, ela é grandiosa e é ela que estabelece as nossas escolhas. Então vivemos ao mesmo tempo em vários planos. E isso não é fácil. A gente percebe que é difícil manter o equilíbrio. Às vezes a gente está muito ligado à matéria e esquece um pouco do espiritual. Ou às vezes a gente está ligado muito ao espiritual e deixa de lado a matéria. Não se preocupa como deveria em estudar, em dar atenção às pessoas, aquelas que estão ao nosso redor necessitando de algo. Então esse é um dos objetivos da nossa encarnação. Conseguir traçar um equilíbrio entre o físico e espiritual. Estar ligado o máximo possível a todas essas atividades. Para quem não conhece, por exemplo, a vida de Kardec, que é o codificador do Espiritismo, ele era pedagogo. Mas além de pedagogo, ele era uma série de outras coisas. Entre elas, por exemplo, contador. E ele fazia várias coisas, ele era excelente em matemática. Então ele dava cursos para crianças aprenderem matemática. Fazia apostila para que as pessoas aprendessem as coisas mais fáceis. Então, ele estava sempre ligado ao plano físico e ao plano espiritual. Não obstante as várias atividades espirituais que ele tinha, ele nunca deixou de ser ligado à pedagogia, ao ensino, principalmente aí também à matemática. Então, esse é o nosso desafio. Qual a nossa profissão nessa encarnação? Temos que desempenhá-la da melhor forma possível, espalhando, orientando a maior quantidade de pessoas possível, mas também não podemos deixar de lado a caminhada espiritual.
que é o que a espiritualidade espera de nós. Quando eu falo caminhada espiritual, eu falo reforma íntima e trabalho. É mudar a nossa forma de agir, mudar a nossa forma de pensar, mudar os nossos sentimentos. Porque os nossos sentimentos, eles são consequências do que a gente pensa. Se eu olho para aquela reportagem na televisão e penso, aquela pessoa merece sofrer, o sentimento é consequência desse pensamento. Mas a gente começar a fazer um esforço. Mas por que será que ela sofre? Por que será que está nessa situação? Por que será que nasceu lá? Por que nasceu com esse corpo? Por que nasceu nessa família? Aí a gente começa a perceber que tudo tem um porquê e a gente começa a entender melhor as coisas. Entender os aprendizados e pensar que se hoje estamos razoavelmente bem, ou não tão bem, ou em dificuldade, na próxima pode ser muito pior. Ou pode ser muito melhor. Depende de nós. Aquele que não planta amizades, carinho, que não planta atenção onde quer que esteja, como poderá colher em outras oportunidades? Porque nós nos aproximamos dos espíritos que nos são afins. Como vamos ter uma oportunidade se não praticamos o bem, se não temos amizade, se não temos amigos que nos auxiliam? Num dos livros de Inácio, ele conta o caso de um serial killer americano que estava no sanatório dele no plano espiritual. Não falo o nome porque o nome é irrelevante. O que é mais interessante é que dentro do tratamento desse espírito, esse espírito ele vem muito ligado à morte, desde a época que ele era gladiador. Então ele foi adquirindo gosto por matar. Isso é contado no livro. Uma das formas dele se tratar, ele precisa reencarnar, urgente, porque a mente dele está muito conturbada. Só que eles vão planejar e percebem que não tem ninguém. Ninguém gosta daquele espírito. São tantas encarnações, tantos séculos nessa situação que não há ninguém afim, conhecido, que queira recebê-lo. Aí no livro eles comentam, um espírito numa situação dessa, é necessário que a gente busque mulheres e homens, uma família de missionários, que conheçam a situação e aceitem recebê-lo. Então vejam a que ponto nós também podemos chegar, se a gente não assumir logo que o mais importante é o bem, é a caridade, é o amor, não por interesse, né? A gente só analisa as consequências, porque a caridade é como um exercício. Quanto mais a gente faz, quanto mais habituado a gente fica, mais nós precisamos dela. A caridade ela é libertadora, mas ela tem as suas consequências. O bem se espalha onde quer que a gente esteja. Então, quando a gente lê essa passagem do Evangelho de Lucas, é impossível achar que o Mestre Jesus teria exigido ou pedido de alguém que odiasse outra pessoa. Por isso o nome do capítulo, Estranha Moral. Porque não seria a moral que a gente espera das lições do Mestre Jesus. Mas sim essa outra interpretação de amar menos. Mas a gente segue na interpretação do capítulo. Aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, seus irmãos ou suas irmãs e o seu pai, ou a sua mãe ou a sua mulher, ou seus filhos ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. A gente percebe que há um certo apego nessas passagens da família, como se fosse importante abandonar a família. Mas a gente analisar o contexto histórico da época, o que a gente lembra? Que a sociedade da época era patriarcal, muito preconceituosa em relação à mulher. Então, naquela época, nós amávamos a nossa família e odiávamos o nosso inimigo. O que ele quis dizer com isso? Que não devemos amar unicamente a nossa família. Quando ele diz abandonar, ele quer dizer, não nos apeguemos apenas a eles, mas a todos. Hoje nós temos essa compreensão,
que o Espiritismo nos deu, de que somos uma família universal, uma família grandiosa, muito maior do que qualquer um de nós pode imaginar. Se as estrelas aí nós não podemos contá-las, nem imaginá-las, nós chamamos até de infinito, também não podemos contar a quantidades, nem imaginar a de espíritos, de mentores, de diversidade nesse universo e nos outros. Então está além de nós tudo isso. E essa mensagem do Mestre Jesus vem abrir a nossa mente. A nossa vida não é apenas o que gira ao nosso redor. Não são apenas as pessoas que nós gostamos. Senão seria muito fácil. Não é apenas a nossa família. Não é apenas o que nos faz bem. Não é apenas aquilo que nos atrai. Isso é fácil. O objetivo da encarnação, então, é que a gente olhe ao nosso redor e saiba a hora de correr atrás daquilo que é difícil, aquilo que incomoda, fazer aquelas reflexões sobre nós mesmos que a gente não queria fazer. Fala, nossa, mas eu sou orgulhoso mesmo. Eu não abri mão disso, eu não ajudei aquela pessoa, eu sou orgulhoso, eu sou vaidoso. Meu irmão conseguiu uma vitória e eu fiquei com inveja dele. Faz parte da vida. Sentimentos negativos ainda estão muito arraigados em nós. Perder a paciência ainda faz parte de nós. A questão é o que vem depois disso. Aí nós usamos o nosso raciocínio, o nosso conhecimento para pensar, não, eu não quero pensar isso. Eu quero que ele se dê bem. Eu tenho que buscar as minhas vitórias individuais. E aí a gente controla a nossa própria vida atrás das nossas próprias vitórias. E vamos exercendo isso por várias vezes. Até que a inveja já não é tão forte. Até que a maledicência já não é tão forte. Até que o egoísmo já não é tão forte. A gente consegue dar metade do chocolate para alguém. Consegue emprestar a nossa blusa para o irmão. Consegue emprestar o carro para um familiar. E assim a gente vai exercendo, colocando as nossas coisas à disposição. Como pregar a caridade se a gente não consegue emprestar a blusa em casa para o irmão? Ou um carro para uma pessoa conhecida, próxima, que precisa naquele instante? Como Deus vai confiar em nós em algo grande, se não pode confiar no que é pequeno? Tem uma frase muito famosa de André Luiz, que ele diz, que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Se o trabalho não aparece para nós, é porque nós ainda não estamos prontos. Se a gente queria participar de uma atividade melhor, maior, que tivesse maior projeção, precisamos fazer por onde? Mas antes disso, precisamos mostrar que as nossas pequenas tarefas de hoje podem ser bem realizadas. Que o nosso anjo da guarda pode confiar em nós. Que os mentores podem confiar em nós. Que nós somos pessoas de confiança. Será que somos? De compromisso? Eu firmei um compromisso e estarei lá. Eu disse que ia mudar. No final do ano, perto do Natal, eu fiz uma oração, disse que eu ia mudar esse ano. Será que estamos mudando? Deixando de lado os nossos vícios, tanto físicos quanto morais? É uma reflexão que cada um de nós tem que fazer. Abrir a nossa mente, ver o que está mais longe, ampliar o nosso alcance. É assim que a gente evolui. Não é assim que a lição diz que a gente consegue ver as dificuldades do outro, mas a gente não vê a nossa. Espírito pouco evoluído. O espírito que quer a evolução, ele começa olhando e prestando atenção em si e em torno, acompanhando, aprendendo, vendo o que é bom para ser repetido,
vendo que não dá certo para não ser feito. Por que nós vamos fazer se não deu certo? Não podemos criticar, mas podemos aprender, prestar atenção, e assim a gente não precisa repetir os mesmos erros de antes. E o capítulo continua: deixar os mortos o cuidado de enterrar os mortos. Disse a outro: segue-me. E o outro respondeu: Senhor, consente primeiro que eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou: deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 59 a 60. Deixe aos mortos o cuidado dos seus mortos. Mais uma vez, o que ele quer dizer com isso? Não precisamos de tanta formalidade, de tanto apego, porque o Espírito é eterno. Ele não pede que a gente desrespeite, obviamente, a tristeza daquele instante da perda de um ente familiar ou de um amigo. Mas o que ele quer dizer é o seguinte, que isso é transitório. Que lembremos sempre que o Espírito, que a vida, são eternos. E assim a gente segue a nossa vida. Não nos apeguemos ao medo da desencarnação ou da desencarnação de algum familiar, para que assim a gente possa seguir a nossa vida. Conversando com várias pessoas, é impressionante a quantidade de pessoas que têm medo de morrer. Quando a gente pergunta para várias pessoas, muitas, espíritas inclusive, muitos têm medo de morrer. Isso é cultural, isso é a moral da época que nos foi ensinado. Muitas vezes não é nem nosso. Se a gente parar para pensar, para analisar o conhecimento que nós já temos hoje, as atividades que nós participamos nessa casa, não tem porquê. Mas é difícil mudar o que nos ensinaram. E isso exige esforço de nós. Mas é grande a quantidade de pessoas que têm ainda esse receio de morrer. Mas compreendendo o Espiritismo, compreendendo os ciclos da vida, a gente sabe que tudo tem um início, tudo vai se alterando, os ciclos vão findando e iniciando novos ciclos. Isso é importante. Os aprendizados têm que ser alterados, para que assim a gente tenha novas chances, em outros corpos, em outros locais, em outras circunstâncias, e assim a gente aprenda mais. Mas tudo isso a gente vai aprendendo com o tempo, vai refletindo, entendendo os porquês de tudo isso. Mas mais uma vez o Mestre Jesus quis dizer isso. Não uma falsa moral de desrespeito a essa circunstância do óbito físico, mas sim a não dar tanta importância, dar a devida importância. E diz ainda: não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada, porquanto vim separar do seu pai o filho, da sua mãe a filha, da sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os da sua própria casa. Vim para lançar fogo à terra. O que é que desejo, senão que ele se acenda? Tenho de ser batizado com o batismo, e quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. Mais uma vez sou estranho. Por isso o título Moral Estranha. Que Jesus queira separar, levantar a espada, colocar fogo. Parece estranho isso. Mas o que ele quis dizer quando disse isso? Ele disse que os seus ensinamentos gerariam isso. E foi o que a gente viu na história. Desde que os ensinamentos do Mestre vieram até o nosso atual dia, muitas vezes a espada já foi levantada, muitas vezes a discórdia já foi utilizada. Muitas vezes já foi utilizado como argumento para fazer as pessoas sofrerem, para separações, para tristeza, para angústia, para sofrimento.
Então, na verdade, ele quis dizer o que iria acontecer. Não que ele desejava isso, pelo contrário. A lição do Mestre Jesus é sempre do amor, do equilíbrio, da paz, do perdão, do honrar o pai e a mãe. Mas infelizmente ele já sabia que seria necessário, que iria acontecer esse tipo de coisa posteriormente. Só que não precisa acontecer mais. No atual momento de evolução em que nós estamos, isso não seria mais necessário. Infelizmente, algumas vezes nós ainda vemos desavenças e brigas por questões de religião, o que não seria mais necessário atualmente. Mas vejam como a lição dele é grande nesse instante. Naquele momento em que Jesus veio, as suas lições eram extraordinariamente revolucionárias. Numa sociedade em que a mulher era deixada de lado, em que o homem tomava conta de tudo, em que aquelas famílias judeias mais famosas dominavam tudo, ele veio dizer que veio para os pobres, para os deficientes, dava atenção para as mulheres em várias passagens, não só Madalena, mas a mulher do poço, aquela mulher hemorroíça, aquela que tocou nas vestes dele e foi curada. Então, em todas as situações, ele ia atrás daqueles que a sociedade não gostava, não dava atenção, desprezava, procurava esquecer. Então ele era estranho naquele momento, ele era diferente. E isso obviamente causou estranheza naquela época. Mas a sua forma de agir é que contagiava todas as pessoas onde quer que ele estava. De longe, você podia até não concordar, mas aqueles que estavam de frente a ele começavam a segui-lo. Aqueles que o ouviam começavam a segui-lo. O magnetismo do espírito puro, do espírito que vive o que ele fala, é contagiante. E isso a gente vê os reflexos até hoje. 2000 anos depois, nós estamos discutindo e procurando entender e aplicar as mesmas lições de antes. De tão revolucionárias que eram, para nós ainda é muito difícil hoje seguir o que ele disse. Largar tudo que nós temos e praticar a caridade, o amor ao próximo, ainda é muito difícil. Como ainda é difícil seguir aqueles que o seguiram. Como é difícil para nós viver a simplicidade do Mestre Assis, de Clara de Assis. Como é difícil para nós largar tudo e viver como Paulo viveu. Como é difícil para nós focar a vida em organizar e difundir, como Kardec fez. Como é difícil para nós largar uma vida tranquila dentro de um convento, com um cargo muito bom, para ir para a rua sem nada, sozinha, como Madre Teresa fez. Então ainda é muito difícil para nós cumprir o que ele pediu, seguir o que ele nos propôs. Mas isso é evolução. Isso é reforma íntima. Ela é gradual. Reforma íntima não é motivo para desespero. Não é motivo para choro, para desânimo. Pelo contrário. É saber que Deus entende que nós somos assim, mas espera que a gente melhore. E os instrumentos estão aqui, à nossa disposição. Basta que a gente queira utilizar os instrumentos. Não podemos ficar eternamente sofrendo. Nós podemos adiar, mas a evolução espiritual faz parte da nossa caminhada. Um dia ou outro, nós vamos seguir em frente. Um dia ou outro, nós vamos assumir a reforma íntima e vamos seguir.
Podemos adiantar. Pode ser nessa encarnação, pode ser hoje, basta que a gente queira.